O Egito possui cerca de 102 milhões de habitantes e somente em sua capital, o Cairo, vivem aproximadamente 20 milhões de pessoas. O país registra uma taxa de crescimento de cerca de 2 milhões de habitantes todos os anos e, devido ao seu acelerado crescimento, o governo decidiu construir uma nova capital. Essa nova capital terá um custo bilionário e ela se encontra bem no meio do deserto, a cerca de 45 quilômetros ao leste da atual capital, o Cairo, e também não muito distante do Porto de Suez, o principal motor econômico do Egito. Essa nova capital possui uma área total de 700 km², praticamente o tamanho de Singapura. O custo inicial da construção dessa nova capital será de pelo menos 40 bilhões de dólares, podendo chegar à bagatela de 200 bilhões e abrigará cerca de 6 milhões de habitantes. O principal objetivo dessa nova capital, ainda sem nome, é de resolver problemas relacionados à infraestrutura na atual capital, a cidade do Cairo. A nova capital contará com uma infraestrutura revolucionária. Uma mega praça verde será construída no meio da cidade, com o tamanho 2 vezes maior que o Central Park em Nova York. Também, o futuro prédio mais alto do mundo será construído nessa nova capital, que contará com aproximadamente 1 km de altura, 4 hotéis de luxo, com 96 andares cada, 29 andares residenciais, 10 andares extremamente VIPs, helipontos e observatórios. Essas são só algumas das atrações dos 236 andares do edifício Capitale, o futuro prédio mais alto do mundo. Também serão construídos diferentes distritos, como residenciais, administrativos, industriais, entre outros. Cada distrito possuirá escolas e grandes centros de saúde. 15 metros de áreas verdes também serão construídas para cada cidadão que habitar a nova capital. Toda a energia da cidade será produzida por meio de painéis solares e os serviços serão controlados por meio de tecnologia de inteligência artificial, com mais de 6.000 câmeras. Uma área de 90 km² será destinada para a produção de energia solar e a cidade não permitirá o uso de dinheiro físico, apenas meios de pagamentos eletrônicos. Um centro de entretenimento 4 vezes maior que a Disneylândia também será construído. Um dos maiores aeroportos do mundo, um palácio presidencial 7 vezes maior que a Casa Branca, dezenas de parques e prédios residenciais super luxuosos. A maior mesquita do Egito também será construída nessa nova capital, além de muitas outras mesquitas menores e também a maior igreja ortodoxa do Egito para os cristãos. A construção dessa nova capital irá basicamente transformar um pedaço de deserto em uma super cidade, onde é possível viver experiências marcantes, como se fosse um paraíso, com uma infraestrutura totalmente revolucionária, que sem sombra de dúvidas colocará o Egito numa posição privilegiada quando se trata de atrair novos investidores e turistas para o país. Mas por que o Egito quer construir essa nova capital? E por que a China está financiando a construção dessa nova capital, que será provavelmente a maior construção humana na história moderna? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Como já mencionado antes, a cidade do Cairo possui cerca de 22 milhões de habitantes. Praticamente 20% de toda a população do Egito vive por lá e o restante da população vive pulverizada ao redor do país. O Cairo é responsável por mais de 30% do PIB de todo o Egito, sendo essa cidade o maior centro financeiro, administrativo e turístico do país. As expectativas são que o Cairo irá aumentar sua população de forma exponencial nos próximos 30 anos, agravando problemas relacionados à infraestrutura da cidade, que é considerada uma das piores em questões de poluição e congestionamento. Para evitar que um caos ainda maior venha a acontecer futuramente no Cairo, o governo tomou a decisão de construir essa nova capital, ainda sem nome, no meio do deserto. Essa nova capital tem como objetivo aliviar o caos urbano no Cairo, além de ser uma nova fonte de renda para a economia do Egito, que no ano de 2022 estima-se um crescimento de 5,9%, segundo o FMI. Essa nova capital também será sede dos ministérios e do parlamento no Egito. A maioria dos ministérios no Egito
estão espalhadas por toda a cidade do Cairo. Isso faz com que seja mais difícil o acesso entre os ministérios, causando maior poluição e congestionamento. Mas a parte mais surpreendente dessa cidade está reservada à instituição mais poderosa do Egito, o Exército. O Ministério da Defesa foi construído sobre a forma de octógono, com 10 edifícios. Assim que ele estiver pronto, este será o maior complexo de defesa de todo o mundo, ultrapassando até mesmo o tamanho do Pentágono nos Estados Unidos. A localização da nova capital, ao leste da cidade do Cairo e do Novo Cairo, também é estratégica, visto que não fica distante da cidade do Cairo e também do Canal de Suez. O canal é sem dúvidas de extrema importância para a economia do Egito, pois é através desse canal que diversos tipos de produtos e insumos são transportados todos os dias. O Canal de Suez, recentemente, recebeu diversas melhorias para aumentar a sua capacidade de atender a mais navios e, consequentemente, aumentando a sua receita e gerando mais riquezas à economia do Egito. E é justamente aí que a China desempenha um papel que será determinante para o projeto dessa nova capital. Os chineses têm demonstrado grande interesse em investir em países emergentes de todo o continente africano. Juntamente com a supervisão do exército egípcio, que possui forte participação em negócios de diversos setores de toda a economia do Egito, que vão desde hotelaria, construção, energia e serviços médicos, e a estatal China Fortune, serão construídos aproximadamente 5 milhões de metros quadrados de área, com um investimento de 20 bilhões de dólares. Dentro dessa nova capital, será construído um distrito inteiramente dedicado ao setor financeiro do país, que custará aproximadamente 3 bilhões de dólares. A China, por meio da empresa estatal de engenharia e construção da China, irá arcar com 85% dos 3 bilhões necessários na construção desse distrito. A soma de toda a ajuda vinda da China na construção da nova capital pode chegar até a bagatela de 35 bilhões de dólares. É claro que tudo isso não sairá de graça. Estima-se que o Egito possuirá um déficit de 11 bilhões de dólares com a China, e caso o Egito não souber administrar os recursos provindos da China, isso irá dificultar em muito a economia do Egito no futuro. Os investimentos chineses no Egito irão garantir a permanência do país africano na nova Rota da Seda, visto que o Egito possui uma geografia extremamente estratégica quando se trata de transporte e mercadoria a nível global através do Canal de Suez, e além de tudo isso, a China terá o controle em uma das regiões mais estratégicas do mundo, que é o Mediterrâneo. A construção dessa nova capital será de grande importância para o Egito, aquecendo o setor imobiliário do país e, consequentemente, gerando emprego para o país, que é a economia mais forte de todo o continente africano, e de quebra, vai fortalecer os laços entre China e Egito, para que a cidade seja capaz de transportar seus futuros 6 milhões de habitantes. Também serão construídos cerca de 10 mil quilômetros de estrada, que irão interligar a nova capital às demais cidades importantes do país. Estima-se que esse empreendimento bilionário irá gerar cerca de 2 milhões de novos empregos e, consequentemente, criar renda para mais pessoas em todo o país. Mas nem tudo são flores. A construção dessa nova capital também é vítima de muitas críticas por parte dos populares no Egito. Não é a primeira vez que o governo do Egito tenta construir novas cidades. Projetos tão ambiciosos como esse já foram tentados e não foram bem sucedidos e se tornaram cidades fantasma por falta de infraestrutura e moradores. É de se esperar que o custo de vida nessa nova capital seja alto, devido à sua infraestrutura complexa e seus prédios luxuosos. Isso implica na falta de acessibilidade das classes mais baixas, atraindo apenas as classes sociais mais altas e deixando as mais pobres na cidade do Cairo. Os custos envolvidos na construção dessa nova capital também são alvo de duras críticas. Só na primeira fase do projeto serão gastos 40 bilhões de dólares, porém, esse valor pode chegar até cerca de 250 bilhões. O centro residencial dessa nova capital irá oferecer apartamentos por cerca de 60 mil dólares cada, um preço acessível se comparado ao poder de compra de um cidadão europeu de país rico, mas muito inacessível a um cidadão comum no Egito.
O Egito é um país em que a renda per capita média de um cidadão gira em torno de 3 mil dólares ao ano. Isso dá cerca de 8 dólares por dia. Já outros afirmam que a construção dessa nova capital é para manter o poder do regime e controlar novas manifestações, como as que ocorreram na Primavera Árabe de 2011, gerando como consequência o enfraquecimento do regime. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.